Apesar de toda a nossa tecnologia moderna, apenas 5% dos oceanos da Terra foram explorados. É difícil acreditar que 95% do planeta permaneça inexplorada, intocada e envolta em mistério. Não fazemos ideia do que se esconde na escuridão dos oceanos profundos e que tipo de criaturas oceânicas misteriosas estão à espera de serem descobertas. Mas, ultimamente, tem havido algumas descobertas surpreendentes e foram encontradas criaturas marinhas de aspecto bizarro das profundezas. Algumas dessas criaturas parecem alienígenas de outro planeta e outras existem antes da era dos dinossauros. Agora, prepare-se para um mergulho profundo nos oceanos e mares da Terra e descubra formas de vida incrivelmente raras e exóticas como nunca viu antes. A enguia pelicano é uma criatura de aspecto alienígena. Tem uma boca enorme, muito maior do que o resto do seu corpo. Sua boca é articulada e pode se abrir o suficiente para engolir a presa inteira. Parece brutal ser engolido por uma criatura tão assustadora. No entanto, se alimenta principalmente de peixes, crustáceos e cefalópodes. A enguia pode atingir cerca de 2 a 3 metros de comprimento, e quando encara uma ameaça, se enche como um grande balão preto, tornando-se assim maior e mais assustadora. A enguia come pegando a presa na boca e depois espremendo a água através dos dentes e das guelras. A presa então é envolvida pela pele elástica da enguia, pressionada pela garganta e engolida inteira e viva no seu estômago em forma de balão. Se achou que essa criatura tinha um aspecto estranho, veja só essa próxima criatura. Esta é chamada de galinha monstro sem cabeça, e ao vê-lo nadar com a sua barbatana com membranas e ver uma boca como a de um sarlacc da Guerra das Estrelas, vai certamente arrepiar qualquer um. Embora pareça uma criatura que se encontraria em outro planeta, é na verdade uma espécie de pepino do mar nadador, e todos eles ostentam aquela cor vermelha escura e profunda que se vê, mas que não é de todo a sua pele exterior. Seu corpo é completamente transparente e o que se vê são os órgãos internos e a estrutura do esqueleto. Ele pode ser encontrado nas profundezas do oceano, em profundidades de 3.000 a 4.000 metros. No entanto, os encontros com essa criatura são extremamente raros. Alimenta-se utilizando seus tentáculos para recolher e filtrar partículas orgânicas de plantas e animais mortos que caem no fundo do oceano. Mas apesar de tudo, a galinha monstro sem cabeça pode não ser a coisa mais estranha que vai encontrar aqui. Nas profundezas obscuras do oceano tem um predador ancestral, o tubarão-cobra. Esses tubarões de aspecto assustador foram avistados a uma profundidade de 1.570 metros. A sua linhagem é antiga e remonta a cerca de 80 milhões de anos. Isso significa que estavam nadando nos oceanos quando os dinossauros ainda andavam na Terra. Pode atingir cerca de 2,5 metros e seu nome se deve ao aspecto das suas guelras. Apesar de ser um tubarão, esses animais nadam de forma semelhante a uma enguia, alimentam-se de lulas e engolem suas presas inteiras também, e ao contrário da maioria dos tubarões, a estrutura da mandíbula dele distingue-os dos outros. Ao abrir a sua boca assustadora, verá 300 dentes em forma de agulha virados para trás e alinhados em filas, o que permite ao tubarão-cobra prender e consumir suas presas de forma muito eficaz. Uma vez que a presa está na sua boca, não há como sair contra essas fileiras de dentes. Não é o animal mais agressivo das profundezas do mar, mas há algumas criaturas agressivas embaixo que são muito perigosas e que devem ser evitadas a todo custo. Este é o camarão louva-a-Deus. Existe há muito tempo, com um registro fóssil que remonta a 400 milhões de anos. Essas criaturas de cores vibrantes não só têm a visão mais avançada do reino animal, sendo capazes de reconhecer 12 comprimentos de onda de cores primárias em comparação com os 3, azul, verde e vermelho, que os humanos têm, como também alguns desses lutadores premiados têm apêndices semelhantes a porretes, em que utilizam para esmagar e despedaçar as suas presas, e tem um soco super Mike Tyson para nocautear. Com apenas 15 centímetros de comprimento, podem atacar a uma velocidade de uma bala de calibre .22, o suficiente para quebrar vidros de aquários e estilhaçar as conchas das presas. Em uma fração de segundo, a pressão extrema do seu soco cria uma bolha de cavitação que ferve a água circundante e implode numa bola de som e luz, criando temperaturas tão quentes que atingem os 7.000 graus Celsius, aproximadamente a mesma temperatura da superfície do Sol. O seu soco é tão devastador que pode literalmente arrancar os braços da sua presa.
Há muitas criaturas que se chamam fósseis vivos, e a lula vampiro é mais uma delas. Os cientistas deram a este animal o nome de Vampiroteuthis infernalis, que significa lula vampira do inferno. No entanto, esse nome é enganador, porque, para começar, não é uma lula, e com certeza não é um vampiro. A lula vampiro usa um par de estruturas retráteis, finas e filamentosas que se estendem muito além do alcance dos seus braços para capturar o que é conhecido como neve marinha, um termo usado para descrever a chuva de material orgânico que cai das camadas superiores da coluna de água para as profundezas do mar, incluindo um plâncton morto e outros materiais orgânicos. A lula vampiro tem um corpo gelatinoso de cor vermelha escura ou preta. A sua característica única é a teia em forma de manto que liga aos seus 8 braços, dando o aspecto de vampiro. Quando ameaçada, pode inverter este manto, mostrando um aspecto maior e pontiagudo para afastar os predadores. Existe há muito tempo, com registros fósseis indicando que seus antepassados datam de pelo menos 300 milhões de anos, o que significa que a lula vampiro é outra criatura que sobreviveu aos dinossauros e às muitas outras formas de vida. Embora a lula vampira habite as profundezas abismais, envolta na escuridão e prosperando, tem uma semelhança surpreendente com outra criatura notável do mar. O caranguejo-aranha japonês faz parte do grupo conhecido como Brachyura, ou caranguejos verdadeiros, originário do período Jurássico, há cerca de 200 milhões de anos, e se adaptou bem ao seu ambiente. O caranguejo-aranha detém um recorde da maior envergadura de pernas de qualquer artrópode. Quando medidos de garra a garra, os caranguejos gigantes podem atingir até 3,8 metros. No entanto, seus corpos têm apenas cerca de 38 centímetros de largura. Os caranguejos-aranha japoneses habitam as profundezas do Oceano Pacífico ao redor do Japão, como seu nome sugere. Foram encontradas a uma profundidade de 600 metros abaixo do nível do mar. Eles são onívoros e necrófagos. Sua dieta consiste em plantas, algas, moluscos e carcaças de animais mortos. Apesar da sua aparência monstruosa, eles são conhecidos por terem um caráter gentil. No entanto, devido ao seu tamanho e habitat, é provável que não os veja num aquário doméstico tão cedo. O caranguejo-aranha japonês de grandes dimensões é certamente uma criatura interessante. Mas agora é hora de dar uma olhada a uma espécie de animal mais antiga. O caranguejo ferradura existe há mais de 445 milhões de anos, muito antes da era dos dinossauros, e continua a existir atualmente. Isso significa que o poderoso caranguejo ferradura sobreviveu a pelo menos 4 dos maiores eventos de extinção em massa da Terra, incluindo o evento Chicxulub, que quase eliminou todos os dinossauros, e a sua fisiologia permaneceu praticamente inalterada, tornando ele um fóssil vivo. Os investigadores dizem que isso se deve à capacidade do caranguejo ferradura de comer praticamente tudo que consegue pegar. Ele também tem um sangue azul especial à base de cobre que pode coagular em torno de bactérias invasoras, protegendo assim o resto do corpo do caranguejo ferradura das toxinas. Apesar do seu nome, os caranguejo ferraduras não são verdadeiros caranguejos, nem mesmo crustáceos. Eles pertencem à família Limulidae e são, na verdade, quelicerados, que estão mais próximos dos aracnídeos, como as aranhas, os escorpiões e as carraças. Mas apesar do seu aspecto assustador, são inofensivos para os seres humanos. É difícil acreditar que o caranguejo ferradura existe há tanto tempo, mas há outra criatura pré-histórica das profundezas que o supera na linha do tempo da pré-história. Esse é o Nautilus pompilius, uma criatura antiga das profundezas do mar que tem um registro fóssil que remonta a uns 500 milhões de anos. Para colocar isso em perspectiva, eles estavam florescendo nas profundezas do oceano 300 milhões de anos antes dos dinossauros. Existem apenas 6 espécies de Nautilus, e não mudaram muito ao longo do tempo. Sua característica mais distintiva é a concha, que tem uma forma espiralada e está dividida em várias câmaras. Por isso também é conhecido como Nautilus com câmaras. À medida que o Nautilus cresce, cria novas câmaras maiores e desloca-se para a câmara mais externa. Esses animais são necrófagos, que se alimentam de peixes mortos e de outros detritos orgânicos que se depositam no fundo do oceano. Tem um bico afiado, como de um polvo, e 90 tentáculos. Podem viver até 20 anos, o que é muito longo para um cefalópode. Partindo dessa elegância espiralada do Nautilus, mergulhamos mais fundo no mundo subaquático improvável para conhecer uma criatura menos conhecida, mas igualmente fascinante. Só olhar para o caranguejo yeti e percebe-se a origem do seu nome. Está coberto pelo que parecem ser fios sedosos, loiros e semelhantes a pelos chamados de cerdas. Esses pelos que lembram o abominável homem das neves, ou yeti, torna ele uma das criaturas marinhas de aspecto mais singular.
Mas o mais incrível sobre os caranguejos Yeti é o fato de habitar em alguns dos locais mais inóspitos da Terra, nas profundezas do mar, perto de fontes hidrotermais. Essas fontes expelem água superaquecida e rica em minerais, criando um ambiente extremo que poucos organismos conseguem tolerar. A outra coisa notável sobre essas criaturas resistentes é a forma como se alimentam. Os pelos nas suas garras servem de habitat para bactérias quimiosintéticas, que convertem os químicos inorgânicos das fontes hidrotermais em matéria orgânica através de um processo chamado de quimiossíntese. O caranguejo Yeti cultiva essas bactérias, agitando as suas garras na água rica em minerais, fornecendo-lhe nutrientes. Em troca, o caranguejo consome essas bactérias, o que o ajuda a sobreviver num ambiente com escassez de alimentos. Já que estamos falando de caranguejos, o próximo é realmente interessante, se não mesmo peculiar. Este é o Lopolitodes foraminatus. E como muitas criaturas das profundezas, é um mestre do disfarce e tem um ritual de acasalamento bem bizarro. Ele pega sua companheira e carrega ela para todos os lados, chegando até mesmo a enterrá-la para proteger. A fêmea, muito menor, parece não se importar com o que se passa, e ele faz isso até que ela mude sua carapaça. Não se sabe muito mais sobre essa criatura marinha, além de ser muito saborosa, sendo um parente do caranguejo-rei. Isso se conseguir pegar um desses nas profundezas do oceano. Mas não há apenas caranguejos e camarões únicos nas profundezas. Há também algumas versões estranhas de tubarões e peixes lá embaixo. Este aqui é o tubarão duende. Uma das suas características marcantes é a sua aparência distinta e bizarra. Tem um focinho longo e achatado, o que lhe dá um aspecto de duende, daí o seu nome. Suas mandíbulas podem sobressair para frente para pegar a presa, uma adaptação que existe em muito poucas espécies de tubarões. O tubarão duende é muitas vezes referido como um fóssil vivo, como muitas dessas criaturas, porque pertence a uma das mais antigas linhagens de tubarões. Estima-se que exista há mais de 125 milhões de anos, o que faz dele uma verdadeira relíquia do passado. Os tubarões duende são encontrados principalmente em águas oceânicas profundas que variam de 300 a 1.200 metros abaixo da superfície. Esse habitat os torna extremamente elusivos e, como resultado, raramente são vistos por humanos. Mas nas profundezas, onde a luz do sol quase não chega, vivem outras criaturas tão únicas e de outro mundo que raramente são vistas por humanos. Conheça o regaleco, ou peixe-remo, o peixe ósseo mais comprido do mundo, com alguns crescendo entre 10 a 17 metros. Isso que é um peixe grande. Esses peixes vivem nas profundezas do mar, normalmente a profundidades de 200 a 1.000 metros, embora sejam ocasionalmente vistos na superfície, muitas vezes quando estão doentes ou feridos. No entanto, isso nos leva a uma coisa muito estranha sobre essas criaturas. De acordo com uma lenda japonesa, se diz que esses peixes encalham antes de um terremoto ou um tsunami e são chamados de mensageiros do palácio do deus do mar. Embora a comunidade científica continue cética em relação a essa afirmação, uma vez que não existem provas sólidas que liguem os dois fenômenos. Uma dessas criaturas raras foi recentemente avistada em águas pouco profundas por um grupo de mergulhadores. Ainda há muita coisa que não sabemos sobre esse peixe bizarro. Por falar em coisas que se escondem nas profundezas, não podemos esquecer das arraias, e esta é definitivamente única. Como o seu nome indica, as arraias de águas profundas encontram-se em zonas muito profundas do oceano. Normalmente vivem em profundidades de 200 a 2.000 metros. Também são conhecidas como arraias de 6 brânquias, porque têm 6 pares de fendas branquiais na parte inferior, enquanto a maioria das outras raias e tubarões tem apenas 5. Ao contrário de muitas arraias que têm corpos longos e achatados, as arraias de profundidade têm um corpo mais arredondado ou em forma de cunha. Isso ajuda a as deslocarem-se nas águas profundas. Possuem uma cauda longa, em forma de chicote, que pode ter várias vezes o comprimento do seu corpo, e, tal como outras arraias, algumas espécies também têm uma farpa venenosa perto da base da cauda. As arraias de águas profundas são carnívoras e alimentam-se principalmente de pequenos peixes e invertebrados, utilizando as suas fortes mandíbulas para esmagar as suas presas. E aqui está uma coisa surpreendente que talvez não se saiba. Assim como outras arraias, a fêmea dá à luz a criaturas vivas. A arraia de águas profundas também existe há muito tempo, com evidências fósseis que sugerem que apareceram pela primeira vez cerca de 420 milhões de anos atrás. Veja que foi apropriadamente chamado de aranha do mar. As aranhas do mar são criaturas fascinantes, mas não tenham medo. Elas não são verdadeiras aranhas pertencentes à família dos aracnídeos, mas pertencem a uma classe separada chamada Pycnogonida, no filo Arthropoda.
A aranha gigante do mar pode atingir uma envergadura de 70 centímetros, embora a maioria das espécies seja muito menor. Apesar das suas longas pernas, seus corpos são pequenos, muitas vezes não maiores que o tamanho de um polegar humano. De fato, as aranhas do mar não têm abdômen e seus corpos são reduzidos e cilíndricos. Seus órgãos estão esticados por todo o corpo, até mesmo nas pernas, devido ao fato do seu corpo ser tão pequeno. Uma das coisas mais incríveis sobre essas criaturas delicadas é que a sua linhagem é bem antiga, com registros que remontam ao período siluriano, há cerca de 430 milhões de anos. A linhagem antiga dessas criaturas significa que também sobreviveram a vários eventos de extinção em massa. Essas criaturas são geralmente carnívoras, alimentando-se de medusas, anêmonas do mar, esponjas e outros invertebrados de corpo mole. Tem uma longa prosbóscide, semelhante a um mosquito, que utilizam para sugar os nutrientes das suas presas. Conseguimos encontrar muitos animais raros nas profundezas, mas há alguns que são tão raros que algumas pessoas pensam que não existem ou que estão extintos. Estamos falando da lula gigante. Os avistamentos de lulas gigantes são extremamente raros. Até há pouco tempo só havia cerca de uma dúzia de avistamentos confirmados em todo o mundo. Em 2020, cientistas relataram primeiros avistamentos de lulas gigantes em águas australianas. Habitam o mar profundo, encontrando-se em profundidades que variam entre 1.000 e 4.700 metros. Parece uma criatura gigante, mas está no mesmo grupo de tamanho que a aranha do mar. A seção principal do corpo em si não é muito grande e normalmente mede cerca de 6 a 7 polegadas de comprimento. O mais incrível é que os braços e tentáculos da lula gigante podem ter até 20 vezes o comprimento da seção principal do corpo, fazendo com que seu comprimento total atinja os 8 metros. Essas criaturas são raras e não sabemos muito mais sobre elas. No entanto, isso pode mudar a qualquer momento. Ao emergirmos da nossa incrível viagem pelas profundezas, deixando para trás o mundo dos caranguejos gigantes, dos antigos caranguejos ferradura, lulas misteriosas e dos tubarões, nos lembramos que muito continua a se explorar nas profundezas dos oceanos do nosso planeta. Dito isso, se gostaria de ver mais criaturas espantosas das profundezas, fala pra gente nos comentários e não se esqueça de ficar atento a mais vídeos incríveis sobre o nosso planeta e o espantoso universo que nos rodeia. Obrigado por assistir.